Você pode simplificar, fazer o limite de cada uma separadamente, mesmo com divisão. Se você tem um limite que a sua função, você percebe, ela está elevada a alguma coisa, você pode fazer o limite só da função. E a resposta, depois que você obter essa resposta, que supostamente é mais simples, aí sim você eleva ao que estava ali fora. O mesmo com raízes. Você pode aplicar a raiz depois. E assim vai. Uma série de coisas aí. Note, o que a gente vai fazer hoje continua, vamos dizer assim, no mesmo nível de dificuldade da aula passada. Ou seja, envolve matéria de ensino médio, beleza? Então, obviamente, você vai ter que rever algumas coisas, a gente vai ter que ter essa paciência aí de levar em conta matérias antigas. Mas, assim, de fato, de ensino graduação não tem nada ainda, né? A gente está resolvendo uma coisa de graduação, que é limite, mas com técnicas do ensino médio. Então, por exemplo, aqui, olha só, um limite aqui, né? Resolva. Como é que a gente vai resolver esse limite? Utilizando as propriedades. Entendendo que bem na prática, assim, ó, uma forma bem prática, entender o que está rolando dois pontos. Pegar o valor que está aqui nesse x tendendo a 8, né, essa flechinha, x flechinha 8, significa x tendendo a 8. Ou seja, limite de x tendendo a 8 nesta função. Como é que a gente faz isso? Simplesmente pega o 8 e joga no x, olha só, né? Uma coisa bem fundamental, na real. A gente estava fazendo coisas mais complexas na aula passada. Muito bem. Pegar o 8 e jogar na função e resolver a conta. Não tem nada demais. Acontece que nós podemos ir treinando as propriedades. Por exemplo, ele começa fazendo o limite de cada um dos termos. Ó. Limite do primeiro, limite do segundo, que é esse, limite do terceiro, que é esse, limite do quarto, que é esse. Bem, foi aquela primeira regra que eu te falei. Falando nisso, eu já vou te enviar essa apostila. Eu mandar já antes que eu me esqueça. Tudo que eu tô falando tá lá pela página 70. Ah, uma coisa também, a data da prova mudou. Adiantou uma semana, ou seja, a gente tem mais tempo para estudar. Então atrasou uma semana, tu quer dizer? Basicamente. Isso. Muito bem. Temos mais tempo porque atrasou. Se tivesse adiantado, né, estaria mais próximo. Anyway, então eu estava falando aqui sobre as propriedades, né? E nós fizemos essa primeira propriedade de separação. Vamos fazer o limite de cada um separadamente. Agora, o que além disto? Por exemplo, na primeira, a gente repara que tem uma constante. Essa constante, ela vai para fora do limite. E a gente se preocupa em resolver só a parte que tem de fato a função, que tem o x. Aqui tem uma raiz. Eu falei que o limite pode operar só na função, depois a gente se preocupa em resolver a raiz. É o que está rolando. O limite está agindo só nisto. Propriedades, que vai ser feito, o próprio livro fala aqui, ó. Estamos escrevendo passo a passo, com a experiência é possível fazer diretamente essas propriedades. Mas como você não tem experiência nenhuma, eu estou falando bem passo a passo. Aqui, o que rola? Tem multiplicação, uma função com x, outra função com x. Limite das duas. E aqui o limite no 2, que não tem x nenhum para pôr o valor do 8. Né? O 8 ele vai só onde tem x. Muito bem, mas de toda forma ele escreveu. O que mais dá para fazer? Para quebrar ainda mais essa parada. Aqui continua igual. Aqui, como tinha dois termos, ele fez o limite de um termo, o limite do outro termo. E vai fazendo até deixar limites bem pequenininhos, funçõezinhas bem simples de trabalhar, para que a gente não precise se preocupar tanto. Então aqui, ó, limite desse cara, aqui em cima tem dois caras. E, pô, o x está na parte de cima. Então eu pego e jogo o limite para a parte de cima. Muito simples.
A gente só tem esse serviço, jogar o 8 no X. Então ele começa a jogar o 8 no X aqui, ó. 8, onde tinha X pôs 8, onde tinha X pôs 8. Aqui ele ainda quebra mais um pouquinho só para frescura. Mas também só coloca o 8 aqui. Acabou o problema. Apesar de ser um monte de função esquisita, né? Supostamente você acha difícil. Não tem nada de difícil. Porque é só jogar os números, resolver as continhas de vezes, de potenciação, de soma, de subtração. Você chega num número. Limite é isso. É praticamente o que você já fez aí na escolinha vida toda. É pegar um valor e jogar no X. Só isso. Fácil desse jeito. Beleza? Fechou. Show. Mais fácil do que a gente estava vendo na aula passada, porque na aula passada a gente tinha que isolar o X, né? Daí fazer um monte de contas e tal, isolar o X. Aqui não tem nem isso. Aqui é só jogar o valor que a conta pede. Por exemplo, vamos jogar o valor que a conta pede aqui. O que vai acontecer? Aqui a merda começa a rolar. Por quê? Porque se você jogar o valor menos 3, que é o que ele está mandando jogar, a parte de cima dá zero. Não tem problema nenhum, né? Veja. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3, 6. 6 menos 6, zero. Tá bom, 9. Zero em cima. Não tem problema nenhum, zero em cima. Parte de baixo. Joguei menos 3. Vai ficar menos 3 mais 3. Pô, menos 3 mais 3 dá zero também. Deu zero embaixo. Zero embaixo já não é tão legal, mas se fosse só zero embaixo não teria problema. O grande problema tá aqui, ó, zero sobre zero. Esse é o grande problema. Se deu zero sobre zero, a gente está de frente a uma indeterminação. Que são esses casos aqui. Tem 7 casos na matemática de coisas que são indeterminadas. Não tem como saber qual é a resposta. Nenhuma dessas contas aqui a gente sabe de fato a resposta. Aí tem aluno Zé que chega para mim e fala, mas é zero. Não, não é zero. Isso aqui não vai dar zero. Zero dividido por zero não é zero. Né? Até porque, por exemplo, digamos que se eu estou falando que não é porque não é, mas digamos, por exemplo, se eu colocar zero e dividir por qualquer número aqui que seja, dá zero, beleza. Zero dividido por qualquer número dá zero. É só pensar, eu tenho R$ 0, vou dividir para todos os membros da minha família. Vai ficar zero para cada um. Se eu pegar um número qualquer, por exemplo, R$ 2, e vou dividir para 0 pessoas, olha o que a calculadora vai dizer. Não é possível dividir por zero. Beleza. Não tem problema. Porque no limite, e eu já vou te adiantar um pouco da teoria, você não está de fato pegando o zero, ou o 8, como no problema anterior, mas um número muito próximo de zero, ou como no problema anterior, muito próximo de 8. Mas quando eu digo muito próximo, é tão próximo que você pode dizer que é zero, ou dizer que é 8. Foi o que a gente fez na questão anterior, simplesmente jogamos 8 lá. Só que quando a gente joga zero na parte de baixo, dá esse pau aí. Mas então vamos jogar um valor bem próximo de zero. Tipo esse aqui, ó. Tem que concordar comigo que isso aqui é quase zero, né? Certo. Olha o que vai acontecer. Deu um número grande pra porra. Deu 2 milhões, bilhão, trilhão. Deu 2 trilhões. O que significa? Significa que se você colocar números cada vez mais próximos de zero na parte de baixo, a tua resposta vai ser cada vez mais alta. Professor, isso não faz sentido no mundo real. Faz. Imagina você pegar 2 litros de Coca-Cola lá. E você vai tirar gotinhas com aquele negócio de gotinha lá que tem às vezes nos remédios criança. Você não concorda comigo que você está fazendo uma divisão? Ou seja, você está pegando os 2 litros de Coca e dividindo pelo tamanho da quantidade de líquido que sai nas gotinhas, que deve ser um número bem pequeno, assim, né? Em litros, vamos dizer assim. Em litros deve ser isso, a quantidade de, entre aspas, litros que tem naqueles negócios que tem numa gotinha. Concorda comigo? Sim. E você tem que concordar comigo que vai dar gota pra caramba, né? Se você tirar a gota da Coca-Cola, vai dar muita gota, certo? Ou seja, estou dizendo isso porque tem muito aluno que não, na cabeça deles não entra o fato de, pô, por que se eu divido por um número próximo de zero, dá um número gigante? O exemplo da Coca-Cola foi um exemplo aí que eu criei esses meus anos dando aula. Então, PG. tem aí um bom motivo para a gente afirmar que quando está dividindo por um número muito pequeno, ou seja,
próximo de zero, a resposta é infinito. Beleza? Por que eu falei tanto isso aí? Pelo seguinte, a gente sabe que quando tem zero em cima, a resposta deu zero, como eu mostrei na calculadora, e quando tem zero embaixo, a resposta dá infinito, igual eu mostrei na calculadora, igual eu mostrei aqui no exemplo. Ou seja, é como se essa conta tivesse duas respostas. Você não pode, na matemática, ter uma conta que tem duas respostas. Não faz sentido matemático. De tal forma que se uma coisa como essa aparece, ou uma coisa como qualquer um dos outros casos indeterminados aqui de cima, cadê? Aqui. Qualquer um desses casos aqui são respostas que, na verdade, têm duas respostas. Então, com certeza, alguma coisa está errada matematicamente falando. Portanto, grave o que eu vou falar agora. Quando aparecer uma resposta como essa, zero sobre zero, ou infinito por infinito, alguma coisa desse gênero que estava ali, significa que isso aqui, essa indeterminação, está escondendo a resposta verdadeira. Beleza? Então, de alguma forma, você vai ter que manipular a sua conta para que ela mostre a resposta verdadeira. Vamos ver como é que ele fez isso. A apostila ela é bem direta, por quê? Porque a ideia dela não é ser profunda, até para não assustar o aluno, mas sim fazer o aluno estudar, resolver aquilo que ficou faltando. Por exemplo, daqui ele já passou para cá. O que ele fez? Ele fez uma fatoração, ele escreveu esse polinômio aqui de cima com uma multiplicação de dois polinômios. Nada demais, né? Se você fizer isso aqui, por sinal, a gente aprende lá no 8º ano da escola, 7º por aí. Se você fizer o chuveirinho aqui, multiplicação distributiva, volta ao que está aqui em cima. Mas por que ele faz isso, então, se dá no mesmo? Tem que dar, né? Afinal, é uma igualdade. Bem, porque escrito desse jeito, a gente repara que existe uma parte em cima que é igual à parte de baixo. E a gente sabe que quando tem em evidência coisas iguais em cima e embaixo, totalmente igual, x mais 3 em evidência, totalmente igual ao x mais 3 de baixo, a gente pode fazer aquilo que todo aluno adora, cortar. Cortou, sobrou só o x menos 2. Aqui, ao passo que você cortou, acabou a indeterminação, beleza? Já não tem mais indeterminação. Tudo bem? Então, o nosso objetivo aqui é você cortar a indeterminação. Foi o que ele fez, cortou a indeterminação. Resolver limite, resumidamente, é cortar a indeterminação. Beleza? Então, a gente vai aprender a cortar a indeterminação. Agora eu vou fazer um problema parecido com esse. E depois eu vou pedir para você fazer um parecido também. Limite de x tendendo a 2 de x quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2. Vou dizer uma coisa. Se uma conta como essa, parecida com essa, ou parecida com o exemplo que eu acabei de te dizer, ou parecida com o exemplo que eu vou te passar, cair numa prova, você tem que agradecer a Deus. Porque é um exemplo muito fácil. Então, vamos lá, vamos resolver. Primeiro, tem indeterminação? A gente sempre tem que verificar isso. Por exemplo, aquele primeiro limite lá, que a gente jogou 8 no lugar do x, não tinha indeterminação. Como é que a gente percebeu? Jogamos do valor e percebendo que não deu 0 sobre 0, infinito por infinito, etc. Vamos ver se rola aqui ou não. Vou jogar 2, que é o que manda jogar. 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6, dividido por 2 menos 2. Bem, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 10 é menos 6. Mais 6 dá 0. 2 menos 2 é 0. Então deu pau, deu indeterminação. Quando a gente repara que deu indeterminação, é quando a gente vai fazer as técnicas algébricas para tentar cortar a indeterminação. Muito bem. Eu já sei que a técnica tem que ser a mesma do problema anterior. Por quê? Porque dentre várias técnicas que existem, essa é só uma das várias técnicas que existem.
Porque destas várias técnicas que existem, eu vou usar justamente essa. Porque eu sei que o 2 é uma raiz, uma root, né? É uma raiz, um valor que quando eu jogo na função, ela zera. Foi o que aconteceu. Joguei na parte de cima, deu zero. Significa que 2 é uma raiz do cara de cima e do cara de baixo também. Só que aqui é mais óbvio, né? Obviamente, se você jogar 2, 2 menos 2 é zero. De toda forma, por que eu estou focando tanto aqui? Porque é o cara de cima que eu vou fatorar, utilizando essa ideia de raiz. Eu vou escrever aqui para você se ligar, que nem a apostila escreveu. Uma vez que a conta de cima deu zero, significa que 2 é raiz. Sendo assim, podemos fatorar utilizando a ideia de que, tendo raízes do polinômio, a fatoração ocorre. Bem, isso é uma coisa que a gente aprende também lá no 8º ano, que é o seguinte: quando a gente tem um polinômio, a gente pode escrever como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, até a quantidade de raízes que você tiver. Né? Se você tiver n raízes, até a enésima raiz. Bem, quantas raízes tem esse polinômio? Obviamente 2, porque é um polinômio de segundo grau, quadrado. A gente faz o quê? Bhaskara. Então tem que saber fazer Bhaskara. A Bhaskara é assim: a x quadrado, de novo, né? Aquela história. Eu sei que tu sabe que os alunos aí, Bhaskara, para eles nem vão fazer toda essa conta aqui. Eles já olham para a equação e já sabem quais são as raízes. Eles não precisam fazer a Bhaskara. Mas como a gente está revisando coisa, né? Então, mas eu digo isso para você ter ideia das necessidades que você tem. Bhaskara, para eles, nem conta como um processo difícil. O primeiro passo da Bhaskara é identificar quem é A, B e C, que a gente chama de coeficientes. Depois a gente faz B ao quadrado. Uma vez que você identificou quem é o B, você faz B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, ok? Essa é a fórmula do delta. Tem esse 4, tem esse sinal, tem esse quadrado, e você tem que identificar quem é A, B e C. Uma vez que você achou o delta, você vai para a segunda parte da Bhaskara, que é menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. De novo, é para ser simples, que é só jogar os valores. Muito bem, então, isso resumidamente é a Bhaskara. De novo, por que a gente está fazendo Bhaskara, professor? Porque é na Bhaskara que a gente encontra as raízes que eu preciso para fatorar o polinômio, que eu preciso para conseguir cortar com a parte de baixo, igual aconteceu no exemplo. Né? Então, tudo tem um motivo aqui, não estou te enrolando, não estou complicando. A gente precisa fatorar o cara de cima para cortar com a parte de baixo, igual aconteceu no exemplo. Certo? Para fatorar o cara de cima, precisamos das raízes, que a gente encontra fazendo Bhaskara. Tá acompanhando, velho? Tô sim, mano, é que se eu tô quieto é que eu tô prestando muita atenção. Bola. Então, vamos lá. Esse é o nosso polinômio. A gente tem que identificar quem é A, B e C. Igual é o cara que multiplica o x ao quadrado. Só que aqui não tem ninguém multiplicando x ao quadrado. Então, qual que é o valor do A? 1. Tem um escondido aqui que é feio a gente colocar. Quem que é o valor do B? O B é quem multiplica o x sozinho, né? Aqui, ó. B é o cara que multiplica o x sozinho. Quem que é o cara que multiplica o x sozinho? Menos 5. O sinal tem que vir junto, porque na fórmula ali é com mais. Então, como tem um menos nessa parada, é menos 5. O C é sempre o número sozinho, que no caso é o 6. Feito isso, vamos para o delta. Tenho certeza que você lembra lá também no fim do 8º ano, começo do 9º, a tia ensinando Bhaskara. Ou seja, não é assunto de ensino médio nem de faculdade. Portanto, é para ser fácil. B ao quadrado, menos 5 ao quadrado. O A é 1. O C é 6. Pronto, agora resolver essa continha tranquilinha para achar quem é o delta. Ou determinante, não sei como é que vão chamar. É a mesma coisa, sinônimos.
Menos 5 ao quadrado, 25. Mas e o negativo? Tudo número ao quadrado fica positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 6, tá? A base do 4. 4 vezes 6, 24. O delta vai ser, então, 25 menos 24, mais conhecido como 1. Agora a gente vai para a próxima parte. Vai caber ali. Vamos fazer embaixo, mais didático até. Quem que é o B? O B é o menos 5. Então, sim, vai ficar menos 5. Esse menos é da fórmula. Esse menos é o valor deste B em específico. Que em outra conta pode ser um outro valor. Positivo, negativo, qualquer número. Menos com menos a gente sabe que é mais. Logo esse negócio vai ficar positivo. O delta é 1. E o A também é 1. O A é sempre igual ao delta? Não. Aqui a gente teve a sorte de dar 1. Às vezes o A é outro número. Às vezes o delta é também outro número. O que a gente sempre quer é que o delta seja um número, um quadrado perfeito. Tipo 16, 25, 36, 64, que são números que têm raiz quadrada inteira, né? Daí a nossa conta facilita. Mas nem sempre é o caso. Menos com menos dá mais, fica positivo. A raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Esse mais e menos, professor, ele existe porque temos duas respostas, né? Eu falei para você que a gente ia ter duas raízes. Duas raízes para escrever dois fatores, igual apareceu lá no exemplo do livro. Uma raiz vai ser com o positivo, ou seja, vai ser o 5 mais 1 dividido por 2, que é 6 dividido por 2, que é 3. E a outra é 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4, dividido por 2 é 2. Então temos aí as duas respostas. Uma das raízes é 3, outra das raízes é 2. Faz sentido? Faz todo sentido do mundo. Por quê? Porque eu já sei que uma das raízes era 2. Como é que eu sei isso? Que nesse caso em específico, eu joguei o 2 ali e deu 0. Raiz é o valor que a gente joga na função e ela dá 0. Eu falei isso agora há pouco, estou falando de novo. Então eu já sabia que uma das raízes era 2. A outra é que eu não sabia. Eu não sabia dessa outra aqui. Professor, tem jeitos mais fáceis de fazer? Tem. Só que primeiro você vai aprender a fazer o jeito mecânico, passo a passo. E daí, quando você tiver bom nesse jeito mecânico, passo a passo, a gente pode aprender umas formas mais rápidas de resolver Bhaskara, etc. Que nem eles ensinam pra gente lá no 8º ano, depois que o professor já tá de saco cheio de fazer 1 milhão disso aqui, porque eu não sei porque os alunos da escola não entendem. Porque é só copiar e colar, basicamente. Feito, encontramos as duas raízes, ou seja, a gente pode dizer, então, que esse polinômio, que é o que aparece ali na parte de cima do nosso limite, ele é igual a quê? X menos 3, porque é sempre menos a raiz, vezes x menos 2. Ou seja, conseguir fatorar esse cara. Fatorar é fator, pedaço, em grego ou egípcio, sei lá. Fica aqui pedacinhos que, se multiplicados pelo chuveirinho, vai voltar a ser isso. Claro, eu não quero fazer isso, seria redundante. O que eu quero é reescrever o meu limite de uma forma que eu consiga cortar, porque quando eu corto, eu destruo a indeterminação. Que é o que eu quero. Eu quero que a determinação desapareça para eu achar a resposta verdadeira do problema, que não é 0 sobre 0. Sempre funciona, quando dá 0 sobre 0, essa técnica sempre funciona. Se eu estou falando, claro, de polинômios, sem raiz, sem log exponenciais, etc. Porque, olha só, apareceu aqui x menos 2 em cima, x menos 2 embaixo. O pedacinho da conta que zerava o cara de cima era esse x menos 2, e agora a gente cortou. Só dá para cortar porque está fatorado. Mas, professor, não daria para cortar esse x aqui? Não, não dá. A gente só consegue cortar quando está igual em cima e embaixo. Ontem um aluno me veio com essa de cortar esse x aqui e dar um treco no professor, porque a gente só pode cortar o que está em evidência. X-2 tem evidência em cima. X-2 tem evidência embaixo. Só tem X-2 embaixo. Daí eu posso cortar. Quando corta, sobra só o X-3. E agora já não tem mais determinação. É só pegar o 2 e jogar aqui. Vai ficar 2 menos 3. Olha só, o 0 sobre 0 estava escondendo a resposta verdadeira, que é menos 1. Beleza? Então é isso. Acabou. Essa é a resposta do limite. Então essa conta toda aqui tem como resposta menos 1. Vamos recapitular. Esse era o limite. Eu comecei jogando o 2 no lugar do x e vendo que a resposta dava 0 sobre 0 em determinação. Isso acontece com muita frequência no limite. Resolver limite é isso. Resolver limite é isso aqui, tá?
Você vai aprender um monte de coisas, provavelmente ali. Na Europa eles passam mais rápido, até porque eles veem isso no ensino médio. Mas o que vocês vão resolver é isso. A conta difícil é essa aqui. Claro, vão ter outras situações com outras técnicas. Essa é a situação mais simples, vamos dizer assim. Mas não adianta eu ficar passando teoria de limite, porque o que pega os alunos é isso. Então eu estou te orientando, otimizando teu tempo, vendo o que realmente você precisa aprender. Peguei, joguei o 2, deu 0/0. Quando dá 0/0 em determinação, a gente de alguma forma tem que sumir com ela. Como? Nesse caso, fatorando. Pego o polinômio de cima, vou fatorar, vou escrever em pedaços, fatores. Como? Preciso das raízes. Isso aqui são raízes. São os caras que eu encontro fazendo quem? Bhaskara. Aqui é a técnica da Bhaskara. Tá? Em algum lugar da sua mente aí, a Bhaskara, porque a gente faz muito isso na infância. Feito isso, a gente está com o nosso polinômio, a nossa parte de cima ali. Mas, professor, por que eu não faço Bhaskara na parte de baixo? Porque a parte de baixo não é ao quadrado. A gente só faz Bhaskara onde tem x ao quadrado. Tá aqui, observo A, B e C, faço o delta, é só jogar os números na fórmula, encontrei o delta. Jogo na segunda parte da fórmula, encontro as raízes. Muito bem, as raízes são essas, ou seja, se eu tenho raízes, eu posso reescrever o polinômio como uma multiplicação de fatores. X menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. É sempre isso, é sempre x menos a raiz vezes x menos a outra. Não tem segredo. Ou seja, eu vou escrever o cara de cima como essa multiplicação de fatores. Corta, corta, sobra só esse maninho. Uma vez que cortou, garanto para você, não tem mais indeterminação. Cortou, cortou indeterminação. Agora é só jogar o 2, acabou. Chegamos na resposta. Beleza? Muito bem. Agora é sua vez. Limite de x tendendo a 7, x ao quadrado menos 9x mais 14. Garanto para você que não vai dar pau, não vai dar número com vírgula, não vai dar fração, vai dar tudo muito tranquilão. Só mudei os números, técnicas, o que corta, etc. Vai ser tudo a mesma coisa, beleza? Portanto, eu vou uh, salvar esse negócio, te enviar no Zap, para que você tenha uma fonte de onde copiar e colar. E vai ser praticamente copia e cola, tomando o cuidado de trocar os números, beleza? Portanto, você tem o seu tempo, faça aí, errou, errou. Não tem problema nenhum se errar. Contanto que você me mostre o passo a passo, tá bom? Então faça bem passo a passo, igual eu fiz, para não se perder no caminho. Quando terminar, só manda a foto. Beleza, daqui a pouco eu volto, então. Sem pressa. O importante é aquela história toda, que você faça do seu jeito. Se errar, eu sei onde você está com dor, vamos dizer assim, igual um médico. Daí eu consigo te orientar melhor.
Tá, já percebi que fiz merda aqui, mano, mas eu vou te mandar do mesmo jeito. Tá bom. Alguma cagada eu fiz, mano, com certeza. Te mandei certinho. Bem, tá bonito. Pra começar. Gostei. Daí, você tinha que achar o delta. E você achou um valor legal, 25. Então você jogou aqui. Peraí, 25. 9 ao quadrado, 81. Ah, de onde você tirou que o C é 14, man? Eu coloquei 14? Puta que me pariu. Não, mas eu tô certo. Porra, que merda essa tela, velho! Bicho, é incrível você pagar 15 pau num computador e ele travar um programa de 100 mega. Daí eu coloco o Forza 5 aqui, ele roda no talo. Inacreditável. De toda forma, tem alguma coisa errada aqui. 81 menos 56, beleza, 25, parece legal. 9 mais 25 dá quanto? Dá 34. Peraí. Tenho certeza que os números somados dão 9. Os mesmos dois números multiplicados dão 14. As duas raízes são 2 e 7. Pode ser 2 e 7. Ah, tá aqui, velho, ó. Raiz quadrada de 25 não é 25, pô. Onde você tirou isso? Tá, agora entendi, mano. Entendeu, né? Raiz quadrada de 25 é 5, certo? Concorda comigo? Ah, agora eu já tô vendo o erro já. Tá, pode crer. Show de bola. De modo geral, você acertou. Só que isso aqui foi muito feio, né? Você, você fez o que eu pedi, que era meio que copiar o que eu fiz. Só que, porra, aqui deu, vamos dizer assim, a mesma resposta, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Mas a raiz quadrada de 25 não é 25. Não, Certo? claro. A raiz quadrada de 25 é 5. Mas eu gostei, cara, do que você fez. Você conseguiu seguir a minha linha de pensamento. Muito bom. Só não vacile nesses detalhes, né? Muitos detalhes aqui tem que estar com convicção, com convicção, autoconfiança. Porque eu gostei. Normalmente os alunos não conseguem acertar de primeira. Mas como você fez organizado, seu único erro foi aqui. Beleza? Show de bola, parabéns. Muito legal. Vou Então tá refazer bom. isso daí, mano. Depois Vá certinho. me atualizar.